Também saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor. Convidamos a Igreja do Senhor para abrir vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, do verso 1 ao versículo de número 21. Que tem por epígrafe a descida do Espírito Santo, quando foi inaugurada a igreja. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando, dizendo: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Toda a igreja. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu digo amém. Foi ali que começou o grande avivamento das Assembleias de Deus no Brasil, no mundo, ali na Palestina, naqueles dias de Pentecostes. Meus queridos irmãos, nós vamos orar agora. Convido aqui o nosso auxiliar, o nosso querido irmão Alexandre Paz, a orar pelos ofertórios e também por aqueles que estão enfermos, precisando de uma ajuda, um socorro do Senhor. O que eu posso fazer é orar, entregar nas mãos de Deus, e Ele faz o resto. Alexandre. Pai do Senhor, meus irmãos, quando orarmos, lembrar do irmão Mário, lembrar da irmã Maria, a mãe da irmã Madalena, né? Eles estão precisando de oração. E orar uns pelos outros, né?
sobretudo por aqueles que estão enfermos. Muitos gostariam de estar aqui e não estão. Você que está, lembre do seu irmão. Amém? Deus Santo e Poderoso, te agradecemos por tudo, ó Deus, te agradecemos por essa oportunidade e pelo resgate de nossas almas. Santo Deus maravilhoso, te pedimos por nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, em especial o irmão Mário, que precisa da tua ajuda, da tua força. Deus, a irmã Maria, também precisa de ti, meu Deus, por conta do procedimento cirúrgico. Santo Deus bendito, aqueles que não podem vir, por alguma razão, que tu possas ajudá-los, Senhor, e que possamos todos estar aqui juntos. Ajuda o teu servo, pastor Eliezer, que trará a mensagem hoje à noite. Deus, envia dos altos céus aquilo que nós precisamos ouvir. Te pedimos ainda, Deus, para que tu abençoes cada um dos irmãos, os dizimistas, os ofertantes, e que tu faça prosperar o teu povo, Santo Deus, e que haja provimento na tua casa. Meu Deus, nós te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus, nós queremos fazer uma apresentação, aliás, mais de uma, antes de recolher os dízimos e as ofertas, e queremos conhecer aqui, está dando o prazer de estar conosco, ali vindo do setor 9, da Assembleia de Deus em Felipe Camarão, nosso querido irmão Genésio Silva, e a irmã Darcy, sua esposa. Onde é que está? A irmã Darcy está ali, muito bem. Irmão Genésio está aqui. Ele é cantor e vai já cantar, viu? Se prepara aí, vai cantar agora. Também está presente este culto Rosana, da Igreja Batista do Mossoró. Fica de pé, Rosana, da igreja conhecer. Muito bem, muito obrigado. Poder sentar. Raíza, da cidade de Açu, Rio Grande do Norte. Ok, Raíza, muito bem. Seja bem-vindo. Vamos dar um caloroso bem-vindo a esses irmãos que nos está dando um prazer de estar conosco aqui. Vou contar 3, você vai dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem afinadinho, bem compassado, para todo mundo ouvir. 1, 2, 3, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu digo, volte sempre, esta é a casa de Papai do Céu. A netinha do irmão Genésio, Beatriz, onde é que está? Ah, está ali, muito bem, seja bem-vinda, viu, querida? Deus te abençoe. Muito bem, agora vamos contribuir para a obra do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor. Como todos já sabem, mas eu vou mais reforçar, além de você contribuir com a sua oferta em espécie, você tem a opção de contribuir através da maquineta. É uma modernidade agora, entendeu? Todo canto está aceitando agora a maquininha, ninguém mais anda com dinheiro. É máquina, passa aí no cartão, débito ou crédito. Quem está com ela, irmão Simval está ali, ó. Levanta aí, Simval. Se alguém quiser contribuir através da máquina, só é chamá-lo, que ele prontamente vai atender o irmão sem problema nenhum. E você também, que é aquele que quer contribuir através de uma transferência ou do Pix, no banco aí, irmão, não sei se vocês já notaram, no banco tem um QR Code e você pode apontar que ele vai dizer o número do Pix e você pode fazer a transferência e também enviar o comprovante da sua transferência para o nossa tesouraria. O Pix da igreja é o nosso CNPJ 08 332 785/0001-01. Você está contribuindo para o trabalho do Senhor, a sua casa de oração, a casa de Deus. Você quer ver a casa bonita, ornamentada, encerada, banco limpo, banheiros limpos? Ah, quero. Tem que pagar a pessoa que vai fazer. Então, de onde sai esse dinheiro? Sai do meu bolso,
do nosso bolso. Mas tenho tirado do meu bolso, mas tem uma recompensa muito grande. Deus está vendo o seu gesto e Ele vai retribuir triplicadamente mesmo. Eu não tenho dúvida disso, viu? Então faça com alegria para a manutenção da casa do Senhor. Irmão Genésio, por gentileza, louvando ao Senhor, e depois no nosso coral, se prepara para louvar o Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, motivo da alegria estar aqui pela primeira vez nesta igreja, para juntos assim adorar, glorificar o nome do Senhor na beleza da sua santidade, né? Deus abençoe o anjo dessa igreja, o pastor Eliezer, onde eu conheci ali no Planalto, né, em 2015, vindo ali de Pernambuco, 2005, né, no caso, né, 2005. Então conheci o pastor Eliezer ali no Planalto, né, esse homem de Deus, uma benção, e fazia tempo que eu não tinha visto ele, né, mas o Senhor, Ele trabalha de uma forma, né, e marca encontro com o seu povo. Glórias a Deus. Como foi falado, vem ali de Felipe Camarão, né, setor 9, na direção ali agora o pastor Rosivan, assumiu ontem, né, antes era o pastor Gerson, e como coordenador ali, pastor Geosafá Pimentel, ali no setor 9, né, e já faz uns 4 meses que eu saí dali de Felipe Camarão, estou morando aqui, bem aqui próximo, né, e o meu desejo é de congregar aqui. Estou orando a Deus para que Deus venha dar direção primeiro, né. Então Deus abençoe todos os obreiros aqui da minha retaguarda, toda a igreja do Senhor, que Deus continue abençoando poderosamente. Como foi apresentado comigo a minha esposa, ela continua ainda dirigindo o ciclo de oração ali no setor 9, né, a congregação ali na Ação Santa, ciclo de oração de adulto, onde todas as quarta-feiras ela está lá, fazendo a obra do Senhor ali com alegria. Amém, igreja? Antes de louvar, quero deixar aqui uma palavra da boca de Deus para o teu coração. Sei que o Senhor já tem falado, mas Ele vai continuar falando nesta noite, que Ele é Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, e no versículo 19, bastante conhecido, diz assim, 1:19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, igreja? Uma promessa da parte de Deus para mim e para a tua vida. Solta aí, querido, vamos louvar com alegria. Faixa 1. Glória a Deus. Vamos declarar que a presença do Senhor está no nosso meio nesta noite. Aleluia. Adora Ele. Se você trouxe glória, dê glória. Se você trouxe aleluia, dê aleluia nesta noite. Só Ele é digno de toda a honra. Esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumé que ele vai aquecer. Só a sua presença te fará acender. Aleluia, adore a Ele nesta noite. Aleluia, só Ele é digno e merecedor.
aleluia, de honra e de glória. Enquanto você está glorificando, Ele está trabalhando na tua causa, aleluia. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre o mar, Ele fecha o mar. Se muda gente, se converte gente, Ele faz mais que isso para te dar vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Aleluia, exalte a Ele nesta noite. Enquanto você está aqui adorando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo o impossível se tornar possível lá no meio dos teus. Aleluia. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico a enfermidade, Ele sara, se é depressão, Ele usa unção. Se o problema é porta, Ele abre porta, até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso, você precisa dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria.
Amada igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos nessa série sobre o avivamento espiritual e hoje nós vamos falar sobre as condições para o avivamento. Diga assim comigo: condições para o avivamento. Irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas 7. 2 Crônicas fica depois de 1 Crônicas. Ajudei? Ou atrapalhei? Muito bem. Antigo Testamento, né, irmãos? Depois do livro de Reis. Depois do Pentateuco, lá mais na frente, então, Reis e Crônicas. Capítulo 7, versículo 13 em diante. Muito clássico esse trecho a respeito do avivamento, das condições para o avivamento. Vamos só recordar. Sei que vocês têm lido, mas vamos recordar então. Deus aparece a Salomão, é o contexto, depois da inauguração do templo, né? E aí então, Salomão faz aquele templo lindo, ora ao Senhor, e aí então vem essa palavra de Deus, quando ele aparece a Salomão. Vamos ganhar tempo e ler a partir do versículo 13, 2 Crônicas 7, 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos até o 17. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos nessa série falando sobre avivamento espiritual. Nós vamos falar por mais 5 quintas-feiras pela frente, são 7 quintas-feiras, nós estamos na segunda, de forma que Deus tem prometido um avivamento para a Candelária. Nós já estamos vivendo parte do que Deus está fazendo. Graças a Deus, os cultos estão mais frequentados, o povo está buscando, porque Deus mesmo se encarrega disso pelo seu Espírito Santo. Eu fico muito feliz em ver a irmã Misma, estava viajando nos Estados Unidos para visitar a sua filha, e está de volta ao convívio da igreja. Nosso irmão Adejá também estava viajando, e enfim, está de volta com a sua esposa, sua filha, e agora trouxe também a sua mãe para passar uns dias aqui com eles. Quem mais estava viajando? Levante a sua mão. A nossa irmã, muito bem, olha aí, muita gente viajando, está chegando, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, espero que vocês tenham aproveitado bem esse tempo de viagem. Queridos, condições para que haja o avivamento. O avivamento, ele não acontece simplesmente por acontecer. É preciso que sejam estabelecidas condições básicas necessárias para que haja o avivamento. E uma das condições é justamente isso que nós temos lido aqui, quando a palavra do Senhor diz que aqui poderia haver até um momento de crise. É uma das condições para que haja o avivamento. Um tempo de crise, quando a palavra diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é? Então, aí ele vem as condições agora: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, uma pré-condição é um tempo de crise.
E nós estamos vivendo um tempo de crise também no nosso país. Nós estamos vivendo também na igreja, que é o corpo de Cristo, não aqui em Candelária especificamente, mas o corpo de Cristo vive hoje uma crise também. Não obstante, a crise do Brasil é notório. E por que não dizer até no mundo? O mundo passa por uma crise. É o ambiente propício para que haja um avivamento. Diga comigo, a crise é um ambiente propício, é uma condição propícia para que haja o avivamento. Então, vamos tirar bem bom proveito disso daí. Sempre as crises, ela nos ajuda. Às vezes a gente reclama de uma crise, mas é na crise que crescemos, é na crise que evoluímos, é na crise que vem muitas vezes as ideias, não é? Por exemplo, uma grande crise, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, sabe, o carro automático, onde não tem o uso do pé direito, você usa mais, perdão, pé esquerdo, você usa mais o pé direito, onde só tem o pedal do acelerador e do freio, que por sua vez funciona também quase como a embreagem. Então, por quê? Porque na guerra os soldados perdiam a perna, uma das pernas. E aí então veio a ideia, por que não um carro automático, que não seja sincrônico e que a pessoa possa guiá-lo, dirigi-lo apenas com uma perna. Mesmo que ele perca a perna direita, com a esquerda ele dá um jeito lá e consegue fazer, consegue dirigir. Então sempre as crises, nós evoluímos, nós crescemos. Então vamos aproveitar essa crise e buscar o avivamento. Quem concorda comigo? Vamos buscar mais ao Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte: se eu fechar os céus e não houver chuva, né? E aqui ele fala também, se o meu povo, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso aqui seria um grande avivamento. Então, primeiro, se o meu povo, o avivamento é para o povo de Deus. É impossível que um avivamento venha para um povo que não seja de Deus, para aqueles que não são igreja, corpo de Cristo. Então, aonde está a igreja do Senhor representada por vocês aqui? Levante a sua mão e diga: eu sou igreja. Então, o avivamento é para você e para mim. Amém? Em primeiro lugar, o avivamento é para o povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos chamados pelo nome de Deus. Aí alguém diz assim: os crentes, os evangélicos, os crentes em Cristo, o povo de Deus, porque nós levamos conosco o nome de Deus. Somos identificados por isso. Então, em primeiro lugar, o avivamento, a condição básica é para o povo de Deus. Deus não aviva um povo que não seja dele, não faria sentido avivar um povo que não pertence a ele, né, auxiliadora? A igreja é esse povo exclusivo, peculiar, nação santa, povo adquirido, zeloso, de boas obras e que marcha para onde? Diga comigo, para o céu. Glória a Deus. E outra condição bem interessante é que o Espírito Santo, ele é o agente número 1 do avivamento. Em todas as épocas, em todos os avivamentos que ocorreram, sempre o Espírito Santo, ele exerce a primazia neste avivamento. Nós podemos ver o Espírito Santo de Deus agindo em todos os avivamentos por aí afora. É ele quem promove o avivamento. Não em vão, está escrito em várias situações que devíamos buscar nos encher do Espírito Santo. Eu vou pedir ao presbítero Elisandro que se aproxime aqui, pegue esse microfone vermelho, de marca vermelha aqui, com a marca vermelha, para ler Ageu 2:5. Ageu 2:5, depois Atos 1 e 8. Ageu 2:5. Segundo, posso ler o 4, pastor, rapidinho? Pode, dentro do contexto. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. E o meu espírito, vê? E é o Espírito Santo.
Então vem aí avivamento quando o Espírito Santo está atuando. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até aos confins da terra. Era a promessa do batismo com o Espírito Santo, do dia de Pentecostes. Por favor, continue em Lucas 24:49 e depois Zacarias 4:6. Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí é a efusão do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Apontava também para o dia de Pentecostes, a leitura que o presbítero Sandro fez, a leitura oficial, que foi a inauguração da igreja no dia de Pentecostes, na descida marcante do Espírito Santo, atuando aí e enchendo a igreja primitiva de poder. Zacarias 4:6. 4:6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, obrigado. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amados, trazendo para o contexto do avivamento, nós podemos dizer que não é por força, nem é por violência. A mãe não pode chegar para o filho e dizer assim: meu filho, você vai orar agora, se ajoelhe e ore até ser batizado com o Espírito Santo. Não podemos fazer isso. Houve no passado alguns pais que faziam isso, né? Eu conheci um missionário que foi batizado dentro do galinheiro, que a mãe botou ele de castigo dentro de um galinheiro, e o menino foi orar, orou, e até o Senhor batizar ele com o Espírito Santo. Não é? Mas não é por força nem por violência, e não adianta também eu chegar aqui e impor à igreja um avivamento, porque seria um avivamento fictício, imaginário, passageiro, fumaça apenas, nada mais. Mas quando a igreja vai sendo ensinada, trabalhada pela palavra, como estamos fazendo, Deus movendo os corações, né, irmã? Deus movendo os corações, irmãos, e aí então vai sendo gerado no nosso coração, pelo Espírito Santo, a necessidade de buscarmos mais ao Senhor, e aí o Senhor opera. Então a outra condição é preciso que o povo de Deus esteja buscando um encontro genuíno com Deus. Avivamento passa por um encontro genuíno com Deus. Não necessariamente, eu já falei isso daqui, que precisa haver um barulhão na minha vida, que precisa haver, eu não preciso dizer, eu estou avivado e tal, sabe? E começar a externar, embora também acontece sinais externos, mas não quer dizer que todo sinal externo é avivamento. Eu posso rodopiar aqui, eu posso sair pulando, eu posso, como lá em Pirangi, eu tive que ajudar um jovenzinho, novo convertido, que ele, segundo ele, recebia uma profecia e saía pulando os bancos para entregar a profecia lá para o outro irmão. Eu digo, peraí, não é assim, não, o avivamento não é isso. Era novo convertido, então precisava de ajuda, e o ajudei. Mas é preciso buscarmos um verdadeiro avivamento, um encontro genuíno com Deus, que muda comportamentos, que muda atitudes, que muda postura, que muda a maneira de sermos cristãos. Então, é preciso que o povo de Deus busque, mas sempre consciente disso. Pode ser com sinais e maravilhas, pode, mas é preciso que haja um avivamento interno, primeiramente. Glória a Deus. Busquemos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo deve ter o controle das pessoas. Ele deve controlar a sua vida e a minha vida. Inclusive eu recomendo um livro para vocês, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Por favor, leia esse livro, é importante. Então busque a presença, ou busquemos mais a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mesmo que você seja batizado com o Espírito Santo, procure mais, busque mais. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas então, com mais razão, deve buscar a presença mais ainda do Espírito Santo. Sim, pastor, mas eu já sou crente, eu já sou salvo, e eu tenho o Espírito Santo comigo. Sim, ele está aí, mas está tranquilo.
Você tem que buscar, você tem que orar, tem que buscar mais, tem que dar lugar ao Espírito Santo para que ele continue agindo poderosamente na sua vida. Observe que sempre quando acontecia um avivamento, as pessoas ficavam mais ousadas. As pessoas utilizavam, Deus na pessoa, utilizava mais os dons, repartia mais os dons. Lembre-se de Pedro. Pedro, o comportamento dele era até ele ser batizado com o Espírito Santo. Era brabo, cortou a orelha de uma vez, era iracundo, era aquele que era atirado demais, mas depois do batismo com o Espírito Santo, inclusive, me lembro agora, que depois do batismo com o Espírito Santo, quando a turma dizia, estão bêbados, estão cheios de mosto, ou seja, cheios de bebida alcoólica, eu ia dizer meropeia, o menino conhece os mais antigos conhecem, quando a pessoa bebia, dizia, está cheio de meropeia. Aí ele dizia, está cheio de mosto, está cheio de álcool, está bêbado. Aí Pedro disse, opa, peraí, quem foi que se levantou primeiro? Foi João? Foi Filipe? Foi Mateus? Foi quem? Foi o mais ousado, que antes era ousado para outras coisas, para puxar a espada e cortar a orelha do outro, agora cheio do Espírito Santo, Deus pega o potencial dele e ele faz um dos maiores discursos de Pedro, um dos maiores discursos de um evangelista, Pedro faz ali, e quantas pessoas, mais de 3.000 pessoas, aceitaram a Jesus como Salvador. Criou problema para o discipulado, por causa de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, avivado. Então busca a presença do Espírito Santo. O povo de Deus precisa buscar esse relacionamento, essa comunhão com Deus. Eu não creio num avivamento que não produz essa comunhão e esse relacionamento com Deus. Esse relacionamento passa, ele acontece, né, de forma viva e atuante. É impossível uma pessoa se avivar e dizer assim, passei por um avivamento, mas continua no mesmo comportamento. Aí o pastor convida para fazer um evangelismo. Ele diz, não vou não porque eu estou cansado. Eu não vou não porque eu tenho uma outra coisa para fazer. Uma das primeiras coisas, quando uma igreja passa por um avivamento, é primeiro, um temor a Deus muito grande, e depois aumenta, Deus mesmo, pelo Espírito Santo, aumenta o amor pelas almas. Se você foi batizado com o Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, era um crente frio antes, acostumado na igreja, filho de crente, muito acostumado, gostava muito de estudar, gostava muito de trabalhar e vivia na minha vida secular. Um dia desses, o Senhor me pegou de jeito, me batizou com o Espírito Santo, e quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, foi gerado dentro do meu coração, da minha vida, um amor muito grande pelas almas, e eu queria contar da experiência que eu havia vivido, do batismo com o Espírito Santo, queria falar do amor de Deus, queria conquistar almas para Jesus, e saía evangelizando. Fizemos um projeto de evangelização ali no Conjunto Pirangi, e intitulamos Projeto Semear. O pastor Aldo era o pastor, meu pastor ali, hoje é coordenador, amigo nosso, mas naquele tempo ele era o meu pastor, e eu mostrei o projeto para ele, e nós saímos de casa por casa no Conjunto Pirangi, porque já não era mais o Eliezer frio, já não era mais o Eliezer morno, mas era o Eliezer agora transformado pelo Espírito Santo de Deus, batizado com o Espírito Santo e com amor pelas almas. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor por isso. Muito bem, então esse relacionamento, ele deve ser vivo e atuante. O crente passa a atuar, e muitas vezes chega para o pastor assim, pastor, o senhor está precisando de uma ajuda? Pastor, não é de dinheiro não, eu quero ajudar na obra do Senhor. O que é que está precisando? Eu me prontifico, não é? Eu me prontifico. Então, crente avivado, vivo e atuante. É uma igreja atuante. E uma igreja atuante dá trabalho para o pastor, porque você não sabe onde botar as pessoas para trabalhar. Não é? Um quer cantar, outro quer pregar, outro quer... Eu acho isso lindo, eu prefiro ter esse problema. De muita gente para cantar e muita gente para pregar, e eu tenho situações difíceis aqui. Um corpo de obreiros de ministério aqui, que eu sei que todos vocês pregam, e eu fico naquele problema, a quem é que eu mando pregar hoje? Não é? Porque vocês estão cheios da presença de Deus, avivados e mais, buscando mais poder de Deus.
Qual é o conjunto que eu boto para louvar? Qual é a banda que eu boto para louvar? Qual é o cantor que eu boto para louvar? Não é, irmãos? Precisamos agora sair para evangelizar e ganhar mais almas e trazer pessoas para o templo. Queridos, condição importante: ocorre quando a busca do avivamento tem a motivação certa. A motivação certa. Então não podemos buscar um avivamento simplesmente para dizer eu estou avivado e Candelária é a igreja mais avivada da IEADERN. Seria o último, ou nem devia existir, esse tipo de pensamento, de motivação. Qual é a motivação que você está buscando, o avivamento? Temos que pensar nisso. A palavra do Senhor diz que em certa ocasião, alguma igreja buscava o jejum, e sabe para quê? O povo de Israel fazia isso, era para contenda e debate. Então não é, avivamento não é para contenda nem para debate, é para glorificação a Deus. Diga comigo, o avivamento é para glorificação a Deus. Não deve ser para exibicionismo humano, chegar aqui, ou ali, ou acolá, se exibir, não, é para glorificação a Deus. Se você já viu, né, alguém já viu algumas igrejas que estão surgindo por aí, igrejas que não sei por que fazem isso, às vezes não é filiada a uma convenção séria, e a gente vê que é uns falsos avivamentos, né? Tem uns que se vestem com uma roupa diferente, vocês devem ter visto por aí, que começam a dançar na igreja, parece mais um terreiro de macumba do que um próprio culto ao Senhor. Você já viu alguma coisa assim? Eu já vi, né? Ficam rodopiando ali, enfim. Teve um vídeo que eu vi que o rapaz está em cima do púlpito, sai pulando num pé só. É um negócio sério. E o outro que bota uma senhora nas costas e sai rodando no púlpito. Então isso aí é exibicionismo, irmãos. Não é avivamento de verdade. Ali é fogo, não é fogo, ali é fumaça. Então não é para exibicionismo humano, é para comunhão com Deus. Devemos ser avivados para termos mais comunhão com Deus. É para que a igreja seja atuante. O avivamento, quando o Senhor manda um avivamento, sopra um avivamento sobre um povo, sobre uma cidade, sobre uma igreja, é para que haja a pregação do evangelho, é para que o reino de Deus cresça na terra, e isso passa por salvação de almas. É impossível que haja avivamento e não haja salvação de almas. Sempre, ao longo da história, sempre os avivamentos provocam salvação de almas. Por quê? Passa por aquilo que eu falei. Quando o crente é avivado, ele tem amor pelas almas. Se ele tem amor pelas almas, ele vai fazer o quê? Ele vai, no mínimo, convidar alguém para a igreja. Pastor, eu não sei pregar, mas eu posso convidar alguém. Eu posso contar meu testemunho. Você pode, numa conversa no banco, por exemplo, na fila do banco, você dá a volta, faz igual a Cristo, dá uma volta com a mulher samaritana e termina falando da água da vida. Termina falando de Cristo, porque você está cheio de Cristo. A boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio de Deus, você vai falar de quê? De Deus. Se estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar das coisas do Espírito Santo. Então, não deve ser para exibicionismo, e sim para a glória de Deus e para que a igreja seja atuante na pregação do Evangelho. O reino de Deus é para que o reino de Deus cresça na terra, e isso passa por salvação de almas. É também para a libertação dos cativos. Jesus veio para isso. E quando eu estou avivado, eu pego essa característica de Cristo. Libertação dos cativos. Chego na cidade do Alto do Rodrigues, primeiro pastor, pela graça de Deus, naquela cidade. E via de regra, quando as pessoas aceitavam Jesus como Salvador, vinham carregadas de demônio. E para cada pessoa que aceitava Jesus como Salvador, nós tínhamos que gastar tempo, orar por elas, ministrar a libertação, e elas eram libertas. Grande parte delas vinha de terreiro de macumba, em algum momento fez algum pacto satânico, e nós tínhamos que libertar em Cristo Jesus aquelas pessoas. É papel da igreja, orar por alguém, ministrar, até que ela seja liberta. E a meta daquela igreja era o seguinte, que eu tinha lançado sobre aquela igreja: entrou endemoniado, e uma vez identificados os demônios, tinha que sair liberta aquela pessoa. Não podia voltar cheio de demônio, porque a pessoa já vem para a igreja para ser liberta, e de repente vem para a igreja e sai do mesmo jeito. E muitas vezes, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e os demônios ficam camuflados ali, ele fica na vida da pessoa atormentando a igreja.
Você sabia disso? Aí você pega uma pessoa que muitas vezes é extremamente complicada e problemática, por quê? Porque não passou por uma libertação quando aceitou a Jesus como Salvador. Que não é o caso de vocês aqui, mas nós já pegamos situações na carreira ministerial, com 26 anos de ministério, a gente pega cada situação e depois você tem que expulsar demônio de crente. Por quê? Porque não foi liberto quando aceitou a Jesus como Salvador. Mas sempre é liberto, queridos. Outra coisa importante nessa caminhada do avivamento, o motivo, a busca do avivamento, deve ser também na operação dos dons. Deve haver a operação, a igreja tem que pensar nisso. Eu vou buscar o avivamento, para quê? Para que haja operação dos dons espirituais. Os dons espirituais têm que ser notório no meio da igreja. Não podemos viver, sabe, um culto simples, um culto totalmente diferente do culto da igreja primitiva, um culto sem manifestação dos dons espirituais. O Senhor quer distribuir mais dons. O Senhor quer que você que tem um dom, atue naquele dom ou naqueles dons que Deus tem lhe dado. Não deixe que arrefeça este dom na sua vida. Pastor, ele pode arrefecer? Sim, porque se o Senhor lhe dá um dom e você não usa, as coisas deixam de acontecer pelo mau uso, ou pelo não uso dela. Microfone, compra um microfone, eu vou deixar esse microfone aqui para toda a vida, sem nunca usar. O que é que vai acontecer? Um belo dia, eu vou tentar ligar esse microfone e não consigo. A guitarra do mesmo jeito. E assim é o crente. Se Deus te deu um dom e você não usa, você nunca mais vai ser usado. E quando você for, sabe, irmãos, procurar usar aquele dom, você vai ficar meio que destreinado. É igual a tocar guitarra, tocar o baixo, tocar a bateria. Você é músico e de repente você deixa de tocar e tal. Quando você voltar a tocar, dá trabalho ou não dá? Dá trabalho, né? Mas se você estiver sendo usado por Deus, sendo usado por Deus, sendo usado por Deus, irmãos, você é uma dinamite na mão do Senhor. Você provoca também, você é um agente de avivamento. Aquele que estiver fraco perto de você, fica forte. Aquele que estiver frio perto de você, vai ficar alegre. Aquele que estiver, sabe, tropeçando, você vai ajudar a levantar. Você vai ser uma das colunas do avivamento que está por vir. Então, operações dos dons. E também, outra coisa importante neste avivamento, a igreja deve exercitar o fruto do Espírito Santo. O crente avivado, ele exercita isso daí, o fruto do Espírito Santo. A igreja também, e o crente avivado, ele também atua na ação social. É impossível que uma igreja avivada não se compadeça dos carentes, não se compadeça dos necessitados. E graças a Deus que essa igreja de Candelária é uma igreja dadivosa, é uma igreja que coopera, é uma igreja que ajuda. Inclusive, eu quero desafiá-los aqui a ajudar uma irmã, a irmã Glória Meira, né, auxiliadora? Que Nita falou hoje, é isso? Me confirma? Muito bem. A nossa irmã Edilma Xavier, onde estás, Edilma? Está aqui. Tem liberdade de fazer uma campanha para a gente ajudar a erguer a casa da irmã lá, a ajudar na casa da irmã, que está precisando botar o teto, algumas coisas lá importantes. Quando a Edilma falar com vocês, já tem a nossa autorização para isso. Quem puder ajudar, a irmã Glória Meira, se você não conhece, é uma pregadora, está enferma, uma serva do Senhor, trabalha no círculo de oração, coordena ali com a irmã Nita, de forma que estamos precisando ajudá-la, tá bom? Isso também é avivamento, passa pelo avivamento. Pastor, mas é tudo isso? Tem mais alguma coisa? Tem. Justamente no trecho que nós lemos, eu quero recorrer outra vez ao trecho original, que é justamente lá em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, primeiro, o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, aí vem as condições, se humilhar. Humilhação. Diga primeiro, diga comigo. Condição básica, humilhação. Humilhação diante de Deus, irmãos. Não é eu chegar simplesmente e me humilhar diante de qualquer pessoa, diante de qualquer situação, sem um propósito. Mas nos humilhar da nossa condição, a condição de pecado muitas vezes, a condição de pecador, não de pecado especificamente, mas de pecador, de ser humano que somos, de errar quando não queria errar, ou até errar a propósito mesmo. Primeiro, nos humilharmos diante do Senhor. Segundo, orar
Uma coisa é você estar humilhado diante de Deus. Outra coisa é você orar, é clamar, pedir ao Senhor, é suplicar ao Senhor pela sua vida, é suplicar ao Senhor pela sua família, pela sua casa, pelo seu povo, pela sua nação, pela sua terra. Orar, vamos lá, vamos na sequência. E buscar a minha face, um tempo de busca ao Senhor. Quanto tempo você demora ou gasta buscando a face do Senhor? Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Quanto tempo você gasta na internet? Será que é pelo menos 50% e 50% na presença do Senhor? Mas se não for um bom tempo, é preciso tomar tempo para buscar mais ao Senhor. Quando o Senhor lhe acordar de madrugada, ajoelhe-se, ore, clame ao Senhor, suplique pela sua vida, busque ao Senhor. Os grandes avivamentos passaram por pessoas que tiravam um tempo de oração, quer seja 10 minutos, quer seja 15 minutos. Aí você pode dizer: pastor, depois de 10 minutos, eu não sei mais por quem orar, já esgotei os meus assuntos. Pelo amor de Deus, ore por mim então, ore pela minha casa, ore pelo ministério. Paul Yong-Shu, ou David Yong-Shu, ele ensina a orar, ele classifica. Por exemplo, você pode orar, você vai classificando pela sua família, aí já tem um bocado de motivo, né? Pelo filho, pelo esposo. Você pode orar dentro da família, pelos filhos que vão nascer, pelos netos. A auxiliadora sempre orou já lá na frente: Senhor, abençoa os meus netos. Antes de Elise nascer, ela já orava e eu aprendi a fazer isso com ela. Então, pela família, digamos, você ora por você mesmo, pela família, aí você ora pela igreja. Você pode passar a madrugada todinha só orando pela igreja. Aí ora pelo coral, ora pelos obreiros, ora pelo pastor, não esqueça do pastor e a irmã auxiliadora, não é? E aí você vai orando pelo crescimento, pela salvação de almas. Irmão, isso aí dá 1 hora de oração, é muita coisa. Então, por que é que esgota o tempo? Primeiro, Satanás não quer que você ore. Ele vai mandar o sono, ele vai mandar uma preocupação, o cachorro late, o gato mia, alguém pula o muro. Acontece de tudo quando você vai orar. Fica cansado, vai ler a Bíblia, os olhos fica cansado, não dá para ler. Aí você tem que driblar isso daí. Você tem que ser forte. E aí você vai, o joelho dói, a coluna trava. Aí você fica sentada, fica deitado, mas está orando. Não pode se ajoelhar, mas está deitada orando ali, porque não importa a posição. A situação, a questão de estar de joelho é uma questão de humilhação diante de Deus. Você se dobra, você se humilha diante de Deus. Mas tem gente que não dá, porque as dobradiças já não dobram mais. Não é? Aí você vai orar como? Se não dá para se orar de joelho, vai orar sentada, vai orar sentado, vai orar deitado. E Deus não recebe porque está deitado? Recebe. Agora, se você é jovem e pode dobrar os joelhos por um tempo, você dobra os joelhos e ora até que você possa suportar. Não suportou mais? Se senta. Às vezes, irmãos, o pastor diz assim: vamos orar de joelho. No início, não dá nem 1 minuto, a pessoa nem ora, nem dobra o joelho e não está doente. Por quê? Porque não tem um costume muitas vezes. Mas Deus está tratando conosco, irmãos. E uma das coisas tão básicas que a gente precisa fazer: chegou no templo, em vez de conversar com A, com B ou com C, se ajoelha ali, ora ao Senhor, encomenda ou dedica o culto ao Senhor. Senhor, graças te dou por este dia. Senhor, graças te dou pela saúde. Graças te dou porque estou aqui. Porque tem gente que já não faz mais isso, irmãos. Eu estou ensinando aqui o básico, e eu sei que vocês não fazem isso. Mas eu já vi congregação que as pessoas chegam, se sentam, não ora de joelho, só faz assim agora, orando em espírito, não abre nem a boca para orar. Não tenha vergonha disso não. Chegue, se ajoelhe, fale primeiro com o dono da casa, fale primeiro com o dono da sua vida, clame pelo avivamento na sua vida, e Deus vai derramar a presença do Espírito Santo em você e no culto também. Agora, muitas vezes acontece que essa pessoa que faz isso é a primeira a dizer: o culto foi frio hoje, esse culto precisa ser mais avivado. Claro, você não buscou. Eu já tenho que vir avivado de casa, eu já tenho que orar em casa.
O culto começa quando eu já estou em casa me preparando para oferecer este culto ao Senhor. Aí esse culto é um culto avivado, porque eu estou trabalhando também com o meu pastor para que o culto seja avivado. Concordam comigo? Levante a mão. Se não concordar, não precisa levantar. Irmãos, aí vem mais. Ok, eu me humilhei, eu orei, busquei a face do Senhor. Beleza, ótimo. O que é que falta, pastor? Vamos ao versículo aqui, porque eu não posso inventar. É a palavra quem diz. Buscar a face do Senhor, buscar a face, é estar ali. Senhor, eu te adoro, Senhor, graças te dou pela salvação, graças te dou, e buscar o Senhor, buscando ao Senhor, dependendo dEle. E agora, depois de tudo isso, o que é que eu faço, pastor? Buscar a minha face. Aí vem uma coisa muito fundamental, que é o quê? Se converter dos seus maus caminhos. Aí você tem que fazer como disse Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda-me. Passa aqui um raio-x. Passa aqui, me esquadrinha o coração. Faz um check-up geral. E vê se há em mim algum caminho mau. Se tiver um caminho mau, Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto. Aleluia. E tem coisas que você sabe que está errando. Tem coisas que você sabe que está pecando. E tem coisas que pode ser que você não saiba, não se dê conta. Aí você diz: Espírito Santo de Deus, tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, me convence daquilo que eu não devo fazer. Tem coisas que você faz e o Espírito Santo acende a luzinha vermelha e diz: opa, mas tem coisas que parece que a gente passa direto, né? Ele dá um toquezinho de leve e você passa direto e acha que não está fazendo errado. Aí você diz como Davi, e eu digo também, porque eu tomo para mim mesmo: Senhor, se há em mim algum caminho mau, por favor, Senhor, tira de mim. Tira aquilo que não te convém e acrescenta aquilo que te convém. Isso é conversão, irmão. Converter é mudar de direção. Estava entrando por um caminho errado. O Espírito Santo dá uma luz: epa, cuidado, esse caminho não, volte. Aí você dá ouvido e volta. Aí você dá marcha ré, ou então vira à direita, volta para o caminho certo. Isto é conversão. Então, querido, se converter dos seus maus caminhos, faça um check-up. O Senhor não aceita pecados de estimação. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. Eu não ia dizer, como eu sempre digo aqui, que eu não ia dizer isso, e termino dizendo, porque na medida em que eu estou pregando, Deus vai me dando. Então, há pecados de estimação. É como se fosse o cachorrinho de estimação da gente. É como se fosse o gatinho de estimação. E a gente não permite que ninguém toque. Então, há áreas na vida do ser humano que muitas vezes: Senhor, tudo bem, eu vou te seguir, eu serei crente, eu quero avivamento, mas nessa área aí, por favor, não toque nessa área. É a minha área de estimação, é o meu pecado de estimação. E de repente Deus pode estar te revelando agora aquilo que você deve mudar, aquilo que você deve se converter desse mau caminho, porque está impedindo o avivamento na sua vida. Senhor, aí você vai dizer: eu não tenho forças, sou humano e preciso mudar. Mas só em você dizer isso para Deus, o Senhor vai honrar, e o Senhor vai colocar forças em você, para que você vença esse pecado, vença e possa extirpar esse pecado de estimação, ou esses pecados de estimação na sua vida. Então, queridos, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Quando isso acontece, aí vem a resposta. Então, olha, graças a Deus que vem o então. Diga comigo: então. Aí Deus fala e diz: eu ouvirei dos céus. Aleluia. Aí o Senhor abre as comportas do céu, sabe? Ele olha para você e diz: já orou, já se humilhou, já buscou a minha face, já pediu perdão, já se converteu sinceramente dos seus pecados, já prometeu que não vai fazer de novo, está se esforçando para não fazer. Aí agora eu vou abrir os céus a teu favor. Eu vou mandar a bênção que você está esperando. Eu vou mandar o batismo com o Espírito Santo. Eu vou renovar, eu vou distribuir dons. E aí você fica avivado. E perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Não somente a bênção é para ti, mas para a tua terra, e para aqueles que dependem da tua terra. Pastor, e qual é a minha terra? O seu território. Pode ser a sua casa, pode ser a sua família. Você sabe que se você não tiver na bênção do Senhor, até o teu pet ele pode ser prejudicado? Pode. Mas quando você passa por esse trajeto das condições básicas para um avivamento,
Até o cachorro é abençoado, irmão. Até o pelo do cachorro fica bonito. Não é? A criança fica abençoada. O inimigo não encontra na tua casa e na tua vida chave de poder. Isso é forte o que eu estou dizendo. Às vezes a condição de pecado da pessoa faz com que você entregue uma chave de poder para Satanás. Ele fica atuando ali. Por quê? Porque ainda necessita uma conversão. Ainda necessita uma mudança radical, ainda precisa passar esse raio-x do Senhor e dizer, aqui está, é nessa área que você precisa mudar. Quantos aceitam esta palavra? Diga comigo, amém, glória a Deus. Muito bem, queridos, agora, para a gente concluir, deixa eu só ver aqui a hora, já estou em cima da hora, só para a gente concluir, vamos lá em Atos 2, para que haja o verdadeiro avivamento. Quais são as condições, pastor? Em Atos 2, nos dá uma lição também maravilhosa, queridos, lá no dia de Pentecostes. Olha o que foi que houve, como condição para que houvesse aquele derramamento do Espírito Santo. Foi o que aconteceu. O versículo 1 já dá uma luz, já nos diz muita coisa, quando diz assim, Atos 2, 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Outra tradução diz unidos, estavam unidos. Na sua tradução diz como, os irmãos? Reunidos. Na minha tradução diz concordemente, estavam reunidos, como nós estamos aqui. Nós nos reunimos hoje aqui e entramos numa concordância de vir para o seminário de avivamento espiritual. Entramos nessa concordância, estamos aqui em concordância, certo? Então, para que haja o avivamento, é preciso que haja essa reunião, essa concordância. Se a igreja concordar aqui, será concordado lá no céu. Você concorda? Porque é bíblico isso. Então, entremos nessa concordância e diga, Senhor, manda um avivamento para a minha casa, manda um avivamento para a minha família, manda um avivamento para a minha igreja. Nós precisamos mudar. Não podemos continuar em 2023 igual a 2022. Temos que ser crentes avivados, melhores crentes do que fomos no passado. Pastor, mas eu tenho 30 anos de crente. Tudo bem, é considerável isso daí, parabéns por isso. Mas os dias que virão serão melhores do que o passado. A glória da última casa será maior do que a primeira. Tempo de avivamento na sua vida, eu quero profetizar isto em nome de Jesus. E de repente, quando eles estavam nessa unidade, quando eles estavam buscando a presença do Senhor, diz que de repente veio do céu, não foi de baixo, não foi da terra, não foi dos discípulos, mas veio do céu, o que, irmãos? Um som grande, potente, alto, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O cenáculo, aquele templo, aquela igreja, podemos dizer assim, foi cheia da presença de Deus ali e do Espírito Santo. E aí então, eles foram batizados com o Espírito Santo. Foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Olhavam assim, viam como línguas de fogo repartidas sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes dava que falasse. Então não foi só um pouquinho de gente, não foi um grupinho de pessoas. Quando Deus manda o sopro do Espírito Santo sobre a igreja, todos aqueles que estão na mesma visão, eles vão ser cheios do Espírito Santo, concordemente, em unidade, cheios do Espírito Santo, todos de uma vez só. Imagina aí o barulhão que não foi feito naquele lugar. E eles começaram a falar em línguas, aleluia, conforme o Espírito Santo dizia que falasse. O Espírito Santo chegava e dizia assim, olha, você vai falar aqui no idioma dos partos, você fala no idioma dos medos, você fala no idioma dos elamitas, e enfim, de Capadócia, de Ponto, de Frígia, de Panfilha, da Líbia, de Cirene, dos forasteiros de Roma. Aí eles começaram a falar, sendo eles israelitas, pessoas que não sabiam desses idiomas. Eles falavam, diz a palavra do Senhor, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como que diz assim, onde aprenderam essa língua? Onde aprenderam essa língua tão bonita?
E o que é que eles faziam? Eles falavam das maravilhas e das grandezas de Deus, pregavam o Evangelho, falavam das grandezas de Deus, falando em línguas estranhas. Irmãos, e todos os que estavam ali ficaram maravilhados, ficaram perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Uma grande quantidade, Rosivaldo, ficaram maravilhados. Diz que todos aqueles que estavam concordes ali, que chegavam na janela, na porta, ficaram maravilhados e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? Porém, outros, cruz é que não foi cozinhado pelo Espírito Santo, inimigos da obra de Deus, pessoas que não tinham a visão, que não foram sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. O que é que eles diziam? E outros, zombando, diziam: estão cheios de bebida, estão bebendo, estão bêbados. Isso aí é coisa da carne, isso é coisa de menino, eles estão bêbados, por isso que estão falando isso. E aqui eu aprendo, irmãos, em todo o avivamento. Deus me fez ver isso hoje à tarde, quando eu estava me preparando para pregar. Eu nunca tinha dito isso pregando sobre o avivamento. É que no avivamento espiritual, quando Deus sopra o seu espírito, a grande maioria fica maravilhada e perplexa. Mas tem uns zombadores também que vai dizer: é da carne, é coisa de menino, isso aí é fogo de palha. Não, irmãos, é o preenchimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixa quem quiser falar que fale. Não, que está como doida, que está fanática, não, deixa quem quiser zombar que zombe, porque a grande maioria vai ficar maravilhada e vai ficar perplexa com o que Deus vai fazer na tua vida e na tua casa, vai mudar completamente para melhor. Queridos, em todo o tempo, o avivamento espiritual, as pessoas sempre foi assim, uns ficam maravilhados, outros, grande parte fica perplexa, mas outros zombam, e vamos entender essas pessoas que vierem a zombar da sua vida. A Bíblia revela que Deus responde ao povo com muitos avivamentos ao longo da história, isso é notório, e assim então vamos buscar o verdadeiro avivamento. E eu estava me preparando a mensagem de hoje, e Deus me fez sentir que tinha uma palavra profética para a igreja, e eu quero profetizar para você hoje, igreja do Senhor, independente de ser a Decandel ou não, e aqueles que estão nos acompanhando, nesse tempo de avivamento, que Deus quer avivar o nosso Brasil, quer avivar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Assim diz o Senhor: é chegado o tempo da minha igreja anelar o verdadeiro avivamento espiritual. Aqueles que estiverem debaixo da minha graça e do meu poder serão avivados nestes últimos tempos. O meu sopro, diz o Senhor, o sopro do meu Espírito, está fluindo no meio da congregação. Diz o Senhor: eu estou recrutando servos fiéis, íntegros, para serem parte deste avivamento. Vou eu levantar um exército avivado dentre todos os departamentos desta congregação. Eis que convoco todo o corpo ministerial, formado pelos obreiros da minha casa, para buscar o avivamento que está por vir. Aleluia. Guardarei o fiel e retribuirei com abundância ao soberbo de coração. Esforçai-vos, o Senhor quer avivar-nos. Aleluia. Graças te damos, Senhor, pela mensagem de hoje. Graças te damos, Senhor da glória, porque estamos sendo ministrados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te louvo, Pai. Amém. Coral louvando ao Senhor, e depois a bandinha se prepara para a gente concluir adorando ao Senhor.
então mudar. Teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz, perfeita paz, perfeita paz. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Pasto verde, amados, é isso, viu? É a comida para a ovelha com nutrientes. E aí eu pergunto, quantos aqui saem hoje alimentados? Amém da palavra de Deus, né? Que assumamos esse compromisso para estarmos, amados. Ainda faltam 5 episódios, né? Isso vão ser 5 quintas-feiras a mais a respeito desse tema que o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor sobre o avivamento espiritual, né? Então, que possamos estar aqui sendo edificados. Meus amados irmãos, alguns rápidos avisos, né? O primeiro deles, amados, é em relação a amanhã, sexta-feira, conforme já divulgado em nossa igreja, né? O setor 5 estará juntamente com toda a área 2 colaborando ali no culto de doutrina no templo central, né? Nós faremos nos representar pelo órgão de louvor, o grande conjunto do DEFAD do setor 5. As irmãs estiveram ontem aqui ensaiando, amém? E assim, para criar facilidade, amados, será disponibilizado um ônibus, amém? As irmãs que tiverem interesse de fazer uso do ônibus, a gente até recomenda que se faça,
não é isso? Às vezes a gente percebe que ali no Alecrim, no entorno do Templo Central, existe uma dificuldade para estacionamento. Então, você pode ter a comodidade de ir no ônibus, voltar no ônibus, amém? E também é uma forma de que todas as irmãs cheguem juntos, não é isso? Ao mesmo tempo, ali no Templo Central, o ônibus estará saindo daqui às 18 horas, amém? Então, todas as irmãs convidadas, lembrando que as irmãs será o órgão de louvor que vai representar a Candelária. Mas como não tem culto na igreja local, todos os irmãos estão convidados a estarem ali, juntamente com o nosso pastor e com a igreja do Senhor aqui em Candelária, amém? Amados, no sábado, círculo de oração de jovens e de crianças, né? A gente lembra que no último domingo aqui, por ocasião do culto da família, foi levantado um clamor aqui pelos círculos de oração. Então, sejamos, enquanto pais, né, isso apoiadores, né, isso, e facilitadores, para que nossas crianças e nossos jovens participem do círculo de oração de crianças e de jovens, amém? De acordo com a faixa etária, o seu público. No domingo, amados, a partir já das 8 horas da manhã, teremos aqui a consagração. A consagração, como de costume, é realizada, tem o apoio do departamento do culto dominical. No caso do domingo agora, é o DEJAD, então os jovens e adolescentes estarão, né, isso à frente da responsabilidade da condução deste trabalho. Às 9h30, amados, Escola Bíblica Dominical. A gente comentava aqui no último domingo, a gente teve uma grata surpresa, né, com uma grande assistência, né, meados do mês de janeiro, a gente sabe que por vezes aparece pretexto para a gente estar numa casa de praia, uma coisa ou outra, mas assim, domingo, grande assistência na Escola Bíblica Dominical, as salas, né, 3 salas de senhora, 2 salas de obreiro, todas aqui repletas, sala de jovens. Então assim, você está convidado, né, conforme a gente tem dito, não existe avivamento sem palavra. Então, mais uma oportunidade hoje, nós fomos alimentados pela palavra do Senhor. Domingo pela manhã, a oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor. E à noite, amado, às 18 horas, grande culto evangelístico sob direção do Departamento de Jovens e Adolescentes. Nós sempre conclamamos os irmãos para que sejam um missionário, no sentido de trazer pessoas não evangélicas para estarem no templo ouvindo a poderosa palavra de Deus, amém? No culto do DEJAD, amados, quem vai estar trazendo a palavra será a jovem Laura e Johanna. Para os irmãos que ainda não a conhecem, uma jovem cheia de Deus, pentecostal. Deus tem usado grandemente para falar com a igreja do Senhor, e nós cremos que não será diferente, não é isso? No próximo domingo aqui, por ocasião do culto, que é administrado pelos jovens, amados, mas é para toda a igreja, amém? Meus amados, só fazendo menção aqui à Escola Bíblica Dominical ainda, a lição que estaremos estudando no próximo domingo, dia 22, é a lição de número 4, o tema, por exemplo, da lição de adultos, que é dirigida à sala dos adultos, fala do ministério avivado de Jesus, amém? Então, todos convidados a estarem conosco, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu acho que está todo mundo satisfeito, quero ficar mais um tempinho aqui, não é? Convido a todos a ficar de pé e vamos encerrar esse culto e vamos fazer a oração final. E para esta oração eu quero convidar uma senhora, uma irmã, trata-se da irmã Tatiana. Vem aqui, irmã Tatiana, orar, encerrando este culto, em nome de Jesus. Enquanto ela vem, eu quero desejar para você uma boa noite, uma noite abençoada, e um dia amanhã em Cristo Jesus. Que Deus te acompanhe, que o Espírito Santo seja o teu guia. Muito bem, uma recomendação aqui da missionária, a líder do departamento feminino, que amanhã as irmãs, atenção irmãs, que vão cantar lá no Templo Central, será farda saia preta e blusa verde. Preta, verde, verde, preta, pronto. Ninguém vai se atrapalhar. Pronto, preta, verde, verde, preta. Ou vestido verde. Ok? Muito obrigado, irmã Tatiana orando. E logo após, presbítero Sandro Nascimento dando a bênção apostólica.
Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, na tua presença nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui mais um dia aprendendo da tua palavra, na tua casa, debaixo da tua santa unção, da tua graça. Senhor, que esse aprendizado venha fazer mais efeito, cada dia mais, porque nós temos que estar conscientes que o avivamento já começou. Nós temos que levar esse aprendizado para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para nossos vizinhos, amigos, e espalhar no Brasil e no mundo que o avivamento já começou. Que a gente possa sair daqui ciente disso, e louvando, engrandecendo o teu santo nome, cada dia mais. Nos encha da tua graça, nos dá uma noite de paz. Em o nome de Jesus, te agradecemos por todas as coisas. Amém, Jesus. Saudamos novamente a amada igreja com a paz do Senhor. Recebamos a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor para todos.